Hello, hello, hello! Olha que a gente tá de volta. Finalmente! Tcharam! Do nada, eu estava aqui e aí eu pensei o quê? Nossa, eu deveria voltar para o YouTube. Né? Faz muito tempo que eu queria voltar para o YouTube. Só que eu estava esperando, assim, uma coisa gigante. Ai, meu Deus, vou fazer uma coisa muito elaborada. E eu não estava seguindo o meu próprio conselho que eu sempre dou pra vocês, que é o quê? Vá lá e faça as coisas, né? Não espere o momento perfeito. E eu estava descumprindo o meu próprio mandamento, né? Que eu mesmo sempre falo. E aí o que acontece? Eu pensei, meu Deus, os meninos querem vídeo, eu quero gravar, mas o que é que eu vou falar? Porque, enfim, né? Aqui ainda estamos todos em casa e eu não tenho nada de estratosférico pra mostrar, não tô indo pra faculdade, mas, né, tô estudando. Aí eu falei, o quê? Então vou mostrar eu estudando. E aí o que aconteceu? Eu tava muito afastada dos meus estudos. Pra dizer a verdade, eu não estava estudando. Eu passei um mês sem estudar. Inclusive nem conseguia assistir aula por causa desse meu problema. Eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia entender nada. E depois eu tenho que fazer um vídeo só sobre o 5º semestre, né, que é o semestre que eu tô. E no 5º semestre, o que acontece? A gente é dividido em 2 metades. Depois eu faço um vídeo explicando isso melhor. E aí a minha metade virou, ou seja, eu não tô mais estudando o que eu tava estudando naquela época. Começou outra matéria do zero. E agora eu tô estudando cardio, que é uma matéria que eu amo, e pneumo, que eu também adoro. Então, assim, antes eu tava super desmotivada, sem conseguir estudar. E aí, quando eu voltei a estudar, foi bem na época das provas da outra metade, que era gastro, né, de sistema digestório e endócrino. Inclusive, me lasquei na prova de endócrino. Depois também vou falar sobre isso. Gente, é muita coisa pra falar. Pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Tá vendo? Agora, ó, já tem uma lista de vídeos aqui, só que eu vou fazer depois desse aqui que ele me fez no canal. Deixa eu gravar pra vocês. Mas, enfim. E aí eu voltei a estudar bem na época das provas, eu tava totalmente perdida, eu não tava entendendo nada. Ainda assim, gastro deu certo, endócrino nem tanto, então ainda estamos aí com esse problema, mas depois, enfim, calma, né? Aí trocou e começou do zero, né? Cardio e pneumo, e são matérias que eu acho muito legal e que eu tô muito estimulada pra estudar. Mas veio o quê? Quero muito estudar. Mas vocês sabem que a gente não consegue, tipo, eu tava estudando 0 horas e eu vou do nada voltar a estudar 7 horas por dia. Então isso não existe. Isso serve, inclusive, para você que está me assistindo e você quer, sei lá, voltar a estudar e você tava 100% parado. Entenda que não existe sair do 0 para 1 milhão de horas. Até porque você vai conseguir fazer isso um dia. Pra manter uma rotina, você tem que realmente começar aos poucos. Então, comecei aos poucos. Eu comecei lendo, eu li o capítulo, aí não aguentava, ia fazer outra coisa, aí depois eu li o capítulo e assisti uma aula, então eu tô aos poucos construindo isso. Então, o que é que eu separei pra fazer hoje? Eu vou ler a parte agora de sêmio de pneumo e assistir algumas aulas, inclusive no Med Class, que são relacionadas às aulas que eu já tive. Por quê? Porque amanhã de manhã eu vou ter prática de pneumo. E é importante que eu chegue na prática sabendo alguma coisa, né? Porque se o professor perguntar, eu vou ter que saber alguma mísera informação. E eu tenho alguns conteúdos de cardio pra, tipo, desacochar, né? Deixa eu até mostrar aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu planejamento. Eu vou gravar a tela do iPad e mostrar pra vocês e explicando um pouco. Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô me organizando nesse planner aqui, planner agenda, entendeu? Eu não... Assim, vou tentar explicar um pouco como é que eu coloco. Nesses appointments aqui, eu coloco as minhas obrigações do dia. Que eu entendi, eu criei na minha cabeça, né? Que isso aqui é 7 horas da manhã, 8, 9, 10, nananana, até 9 horas da noite. Eu criei isso na minha cabeça, nem sei se é assim mesmo, mas eu uso assim. Então aqui eu botei o que eu tinha de manhã, prática de cardio. O que eu tinha à tarde, prática de ABS. O que eu vou fazer de noite, assistir as aulas do Med Class, leitura de algum livro fora da faculdade, vou rezar meu texto antes de dormir. Aqui não necessariamente é 7 horas da noite, tá? É só porque eu coloquei o horário da noite. E aqui, nesse Action List, eu dividi as coisas que eu tenho que fazer. Então, assim, aqui em vermelho estão algumas matérias que eu tenho que estudar, né? Que estão talvez atrasadas, ou então que eu tenho que estudar com mais urgências. ECG tá atrasado, que era pra eu estar sabendo, já eu sinto que eu não sei, então eu quero estudar um pouco mais. Então eu coloquei aqui, doença orovalvar, ECG, asma e DPOC. Aí eu coloquei aqui, pneumonia adquirida na comunidade, endocardite e sêmio de pneumo. Por que esses aqui estão azuis? Porque essa aula de pneumonia na comunidade, eu assisti a aula e falta só eu dar uma revisada. Então eu coloquei aqui de azul para eu lembrar de revisar, mas eu já assisti essa aula. E de endocardite é a mesma coisa, eu já assisti essa aula, falta só eu dar uma lida no capítulo para dar uma revisada. Sêmio de pneumo não é uma aula minha que está atrasada, inclusive eu acho que eu nem tive essa aula, mas eu coloquei aqui grifada e em primeiro lugar, coloquei aqui a ordem das coisas que eu vou fazer, primeiro, segundo, terceiro. Porque eu não sei se eu colocar pra que eu vou fazer tudo hoje, talvez não dê tempo e aí
sabe? Mas se eu der conta dessas 3, depois eu numero o resto. Então, sêmio de pneumo eu coloquei em primeiro lugar, porque pra eu saber isso aqui, eu tenho que saber sêmio. Então, eu coloquei sêmio primeiro. Depois eu coloquei asma, que foi uma aula que eu tive, que eu também já assisti essa aula, falta só ler o capítulo, nem sei porque tá vermelho, não sei, surtei. E DPOC, que aí realmente essa aula que eu tenho que olhar com mais importância, porque a aula de asma foi muito boa, eu consegui prestar muita atenção, mas a de DPOC deixou a desejar, então eu tenho que estudar um pouquinho mais por fora. E aí, doença orovalvar e ECG, eu tento estudar depois, porque amanhã de manhã eu tenho prática de pneumo, então pra mim é mais importante estar por dentro dos assuntos de pneumo, e como eu tenho prática de cardio só na próxima semana agora, dá tempo eu estudar no final de semana, mas se eu conseguir adiantar vai ser muito bom também. Então é mais ou menos esse o pensamento que eu utilizo aqui pra organizar os meus dias. Outro ponto que eu também queria mostrar pra vocês que tá me ajudando, porque assim, tá me ajudando assim, eu comecei a usar ele, tipo, eu usei 2 vezes, mas é algo que eu estou disposta a continuar utilizando, é um aplicativozinho no modelo daquele Forest. Só que o Forest pra iPhone, eu não sei se é só pra iPhone ou pra Android também, ele é pago. Aí eu, o quê? Mão de vaca miserável, disse o quê? Não vou pagar, vou baixar um gratuito. Aí eu baixei um gratuito e, tipo, ele é muito bom, ele tá me servindo. Ele, tipo, normalmente eu coloco ciclos de 5 minutos, por exemplo, antes de gravar aqui, antes de estudar, eu tava organizando minha agenda. E aí eu botei 2 ciclos de 5 minutos pra organizar minha agenda e super deu, tipo, pra organizar minha agenda, as aulas que eu ia assistir, já deixar tudo aberto. Super deu. E aí você vai ganhando os potinhos, as aguinhas lá pra você botar, pra você fazer suas plantas crescerem. E aí, você pode botar também no modelo Pomodoro. Então, ele mesmo faz o Pomodoro pra você, entendeu? Ele faz 4 ciclos de 5 minutos com o descanso. Então, é super interessante, porque às vezes a gente perde um pouco do controle, né, do Pomodoro. E aí você pode ajustar quanto tempo você quer de concentração. E você vai ganhando mais pinguinhos de chuva e fazendo mais arvorezinhas. Então, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. É esse aqui, ó. O nome dele é Focus Plant. E aí eu entro nele, e aí tem essas plantinhas que eu tô criando. E o tempo que eu passo estudando, eu ganho essas, como é o nome? Pingos de água. E aí, tipo assim, eu clico aqui em foco, e aí eu escolho quanto tempo, ó, definir tempo de foco. Aí eu escolho quanto tempo de foco eu quero ficar, e isso me dá tantas gotinhas. Aí eu clico em começar, e esse tempo eu não posso mexer no iPad ou no celular. Normalmente eu deixo no celular, porque no iPad eu fico estudando. E aqui, ó, você consegue usar o Pomodoro também. Então, duração do Pomodoro, duração da pausa, quantas sessões. Então, tipo, fica super interessante. Você pode fazer de acordo com o que você quer. E aí você vai, né, botando água nas plantinhas, e é muito fofo e ajuda na concentração a ficar sem mexer no celular, porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem problema com isso. Então, aqui vamos nós começar. Primeiro eu vou ler esse capítulo aqui desse livro de Sêmio, né, o capítulo da parte do tórax, né, da simbologia do tórax, opa. Enfim, aqui o capítulo. E aí eu tô tentando decidir quantos minutinhos que eu vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar um método Pomodoro. Por quê? Porque esse livro, acho que essa parte do livro tem 15 páginas, só que ela vai se dividindo, sabe? Vai entrando em cada sintoma, um por um. Então, dispneia, sibilo, e vai destrinchando cada um. E às vezes eu não tenho muita paciência pra ler tudo de uma vez. Eu dou uma lida e paro, dou uma lida e paro. Então, eu acho que eu vou fazer um pomodorozinho, mas eu ainda não decidi se exatamente esse. Eu acho que eu vou tentar esse, que é o clássico, e aí vejo se dá certo. Aí se não der, a gente vai tentando até dar, entendeu? Porque vai dar certo uma hora. Então, bora lá. Gente, terminei de ler todo o capítulo. Aí eu peguei uma fichazinha pautada e fiz um mini resumo. Aqui é o sêmio de pneumo. Ainda falta alguma parte, assim, dos sons, só que não coube nessa parte. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer, se eu faço outra ou se eu faço atrás. Aí eu pretendo deixar aqui penduradinha pra eu ficar tirando minhas dúvidas. E algumas dessas partes, eu, por exemplo, quando eu tô lendo aqui, eu coloco aqui do lado. Eu tenho essa maniazinha que é pra eu não esquecer. Mas eu fiz isso aqui. E tivemos um problema, porque no meio aqui do negócio, eu tentei abrir ele pelo meu celular, porque eu sabia que eu ia ter que assistir a aula no iPad. Aí eu pensei, ai, será que eu consigo abrir o meu celular e continuar o mesmo Pomodoro? Aí simplesmente quando eu fiz isso, ele cancelou o Pomodoro que tava, porque ele disse que eu abri o aplicativo em outro celular e ele identificou, percebeu. Só que, tipo, eu não tava mexendo no celular, eu tava apenas abrindo pra ver se o aplicativo ia, né, dar certo, ia conectar, continuar a mesma coisa. Mas não, e aí eu perdi
perdi todos os coisinhas, mas ó, eu ganhei várias, vou já... Aí, ó, você vem aqui. Ai, minha plantinha, ó. Vou dar mais água pra ele, ó. Olha aí, ó. Ai, que fofo. Agora eu já terminei essa parte aqui, eu posso assistir às aulas. E aí eu vou ficar usando o aplicativo no celular, então não tem como eu gravar. Mas eu gravei aqui uma partezinha e quando eu terminar eu mostro mais um pouco pra vocês. Hora da pausa de 5 minutos. Tô aqui lanchando, comendo barriga, porque eu tô com um problema muito grande, que eu não tô lanchando de tarde. Tô esquecendo de lanchar de tarde. E aí o que acontece? Eu fico com fome. Normalmente de tarde eu só tomo café. E aí eu esqueci tipo, de comer um pão, de comer alguma coisa, né? Aí eu tenho que voltar até essa questão da alimentação. Tô aqui bebendo uma aguinha. Então, dei uma pausa pra jantar. Antes de jantar, eu tava tentando fazer o mesmo cardzinho de cardio, porque eu já tinha estudado cardio e eu não tinha feito o cardzinho ainda. Então, eu fiz alguns pedaços, ainda nem terminei, mas o de pneu já tá aqui. Aí depois eu vou passar uma caneta, deixar mais colorido, mas no momento vai ficar assim, depois eu faço isso, que é bom pro revista, né? Agora eu vou assistir às aulas na plataforma da Magic Class. Vamos começar agora. Aulas. Nesse tempo que eu parei, eu fiz minha janta, porque não tinha nada pra jantar, tive que fazer. Aí fiz minha janta, comi, engoli a comida, aí fiz uma live no Instagram. Tô fazendo muita live, gente. Se você não me segue lá no Instagram, vai me seguir lá. Fiz uma live sobre Mateus 25, o evangelho que mexeu muito comigo. Eu passei o dia todinho, tipo, meu Deus, não quero fazer essa live porque eu tô com muita vergonha. Tipo, como assim? Eu vou abrir uma live, começar a falar negócio de Bíblia. Aí eu tava com muita vergonha. Aí e ficava ouvindo aquele negócio, tipo, não, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu, meu Deus, não, por favor, não faz isso de mim. Só que, tipo, eu senti muito esse chamado. Aí eu falei, ai, tá bom, eu vou. E eu até o último minuto, não vou não. Tá louco? Não vou não. No final fui. E foi ótimo. Agora deixa eu ir aqui pra minha aula. Então, gente, esse é um pequeno exemplo aqui da aula do Magic Class que eu tava assistindo. Eu costumo abrir minha anotação lá no GoodNotes e ficar em paralelo, né, com a aula nessa pequenininho e anotando com o PDF da aula. É muito bom. E aí, meu povo, acabei de assistir minha aula sobre o DPOC, né? Demorou meia hora, mais ou menos. Eu assisto a aula mais rápido, né? Eu não assisto na velocidade normal, assisto 1.5. Só que como eu paro pra grifar, pra anotar alguma coisa que ele fala, aí acaba que compensa, entendeu? Tipo, porque se eu deixar normal, eu acho que fica muito lento e aí eu fico começar devagar. E aí também quando tá muito rápido não dá tempo eu anotar. E aí eu até mostrei um pouquinho aqui da minha tela e aí vocês viram, né? Como é que eu fico? Eu fico com o Magic Class aberto e ao mesmo tempo aberta a minha página do GoodNotes, que eu salvo a aula, boto pro GoodNotes e faço minhas anotações lá. Só que o que acontece? Quando eu estou estudando dessa forma pelo iPad, é muito desconfortável ficar aqui na cadeira. Então, normalmente, eu venho aqui pra cama. Eu acho isso péssimo, porque eu acho que a gente tem que ter o nosso local de estudo bonitinho, certinho. Acho que a gente, principalmente agora que a gente tá estudando em casa, a gente tem que ter isso, né? A gente, tipo, tirar o pijama, botar uma roupa. A gente tem que estar no lugar certo, com alguma organização, pra tentar, de alguma forma, ter alguma rotina, né? Ter alguma coisa ali direitinho. Só que não dá, porque eu fico muito enrolada e aí me incomoda muito e eu acabo vindo pra cama odiando, porque eu fico, caramba, eu não tô no lugar, mas é porque realmente não tem condições. Mas como eu sei que eu tô conseguindo estudar direitinho, mesmo deitada, eu não fico com sono, até porque às vezes nem quando eu deito pra dormir eu consigo dormir, imagina estudando. Então eu não vejo muito problema nisso. Não tô conseguindo gravar eu estudando porque eu tô usando aquele aplicativozinho lá e não dá pra gravar e usar ele ao mesmo tempo. Mas espero que tá dando pra entender. Então, assim, já vi aula de DPOC, agora eu vou ver uma aula que é uma revisão de histologia, fisiologia e anato, que eu acho que, na verdade, era pra eu ter assistido ela antes de ter assistido a de DPOC, mas no ranking a DPOC era primeiro. Só que, né, deu certo de toda forma. Então, lá vou eu para mais uma aula. Agora já são 10h52. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fico aqui, ó, a cama assim, eu boto meu cobertor e esse coisa, e aí eu consigo escrever. Inclusive, se alguém tiver alguma dica de como não ficar com dor nas costas, eu aceito. Mas, por enquanto, vamos aqui do jeito que a gente consegue. Hello, pessoal. Eu terminei de ver a aula. Aí eu tô aqui mexendo nesse aplicativo, nesse aqui, ó, Complete Anatomy, que eu gosto de utilizar ele pra dar uma revisada.
Ele é todo em inglês, esse é o problema. Só que aí, por exemplo, eu clico aqui e ele é pago também. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre ele, se vocês quiserem, mostrando. Mas eu gosto dele porque eu consigo mexer e é mais visual, eu consigo olhar as coisas que eu quero e eu tenho muito problema com anatomia, ele me ajuda. E nessa parte aqui de conditions, eu posso clicar, tipo, em alguma doença e ele me mostra. Ó, deixa eu ver aqui, ó. É que demora um pouquinho a carregar, porque tem muita coisa no aplicativo. Ó, tá vendo? Aí aqui é porque tá no meu fone, mas aí ele tá explicando, ó. Muito legal. Engraçado, né, que a artéria no pulmão é azul e a veia é vermelha. A gente é acostumado ao contrário. Aí aqui tem algumas explicações, ó. E aí, galera, tô querendo dormir. Amanhã, tchau. Tá tarde. Tô aqui só escutando minhas pregações e eu vou capotar. Aquelas que começou o vídeo ontem e tá terminando hoje. Então, já tive aula hoje, tô aqui no meu cantinho, né? Então, ontem eu tentei gravar o vídeo mostrando um pouquinho pra vocês como eu tô estudando. Deu super certo o meu estudo de ontem. Acho que eu vou continuar fazendo esses vídeos porque me estimulou até a estudar. E tipo, ai meu Deus, vou fazer certinho. Eu tava super animada pra estudar ontem. Tô animada pra estudar hoje porque deu certo ontem. Então, eu espero... Enfim, que vocês tenham gostado, espero gravar mais vídeos desses, espero não sumir mais do YouTube. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Se você usar uma das dicas que eu falei aqui, que eu mostrei que eu tava usando, avisa aqui que usou, me fala que você gostou, o que você achou. E me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre por lá. Um grande beijo e até a próxima, galera. E já, se Deus quiser, muito rápido, não vou sumir de novo.